Bom dia, senhoras e senhores, nossas cordiais saudações. Na semana em que celebra o Dia de São Francisco, o escritório Helder Nascimento Advogado deseja parabéns a todos os presentes. Sintam-se bem-vindos ao escritório Helder Nascimento Advogados. Aproveitamos para convidar você a seguir-nos no Instagram, @HNADV. Lá a gente posta conteúdos que interessam ao terceiro setor, como também ao direito educacional. Vamos iniciar agora o nosso quarto painel HNADV do ano de 2022. Vamos lembrar aqui um pouquinho dos nossos 3 painéis anteriores, que foram dia 8 de abril, ponto de atenção da nova lei do SEBAS, 10 de junho, LGPD e os reflexos no terceiro setor, e 19 de agosto, governança nas entidades do terceiro setor. Como todos sabem, o nosso painel de hoje traz o tema Aspectos Jurídicos da Educação Inclusiva. Será apresentado pela advogada Letícia Queiroz Nascimento e mediado pelo advogado Helder Nascimento. Registramos nossos agradecimentos aos apoiadores deste evento. O QEDU, Plataforma de Crescimento Escolar, que poderá ser melhor conhecido no site www.qedubr.com, Rediju, Associação Internacional de Escritórios de Advocacia Empresarial, e o nosso escritório também se alia à campanha do Outubro Rosa. Nosso agradecimento também especial ao nosso associado Monella Advogados, aqui presente, tradicional escritório paulista com larga atuação no direito educacional e no terceiro setor, que gerou conosco a Aliança 3S Law, advogados especialistas no terceiro setor, para atuação conjunta. Pedimos, por gentileza, que, se possível, que deixem suas câmeras abertas e os microfones desligados, para maior interação visual, o que contribui no processo de comunicação, e os microfones desligados para evitar alguma interrupção. Solicitamos também que as perguntas sejam direcionadas através do chat da nossa plataforma, para que possam ser respondidas pela nossa expositora no final da apresentação. Sem mais demoras, passamos a palavra ao Dr. Helder Nascimento. Bom dia a todos. Recepcionamos com entusiasmo e com alegria a todos os participantes do nosso quarto painel HNADV. Nós queríamos resgatar hoje como um momento importante para todos, especialmente pelo grande número de mulheres que nós temos aqui no nosso evento, a campanha do Outubro Rosa, a qual o escritório está aliado. O amor está no olhar, no tocar, em se cuidar. Prevenir também é um ato de amor, faça a sua parte. O nosso primeiro amor é... Seu microfone ficou mudo. Não está lhe ouvindo. O nosso primeiro amor é o amor próprio. Por isso, queríamos deixar esta reflexão no mês Outubro Rosa, para quem está nos acompanhando. Mulher, ame-se, cuide-se e previna-se. Um diagnóstico inicial é a melhor maneira de se ganhar essa luta. Faça a sua parte. Que todos tenham saúde. O nosso tema hoje é Desafios Jurídicos da Educação Inclusiva. Ele será apresentado pela advogada Letícia Queiroz Nascimento, é advogada, integrante do nosso escritório, professora universitária, mestre em Direito Privado pela Unicet, pós-graduada em Direito de Família, na Unifor, autora do livro Terceiro Setor, Parcerias e a Responsabilidade Social e Ambiental, pela editora Lumen Iuris, que, para quem tiver interesse em ler, pode ser adquirido no Submarino, no Lojas Americanas, também como chama o terceiro, Letícia? Amazon. Amazon. Obrigado. Por favor, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigada pela apresentação, pelo merchan aí do livro, sempre positivo. Estou muito feliz, falar sobre a educação é sempre um prazer enorme, e sei também da minha responsabilidade quando a gente está falando de educação especial, educação inclusiva, sei da acessibilidade do tema, então
Estou ciente da minha responsabilidade, espero que eu possa contribuir de alguma maneira, mostrar luz a essa questão que é recorrente para quem está nesse cotidiano das escolas. É uma questão delicada, um tema sensível para as instituições de ensino, sejam elas públicas, particulares, para as próprias famílias e também para os alunos. Então, eu queria começar fazendo um pouco dessa diferenciação do que seria a educação inclusiva e a educação especial, certo? Pode continuar os slides próximos. O que a gente precisa compreender é que o processo quando a gente está falando em educação inclusiva, seria no sentido de que o processo de aprendizagem de cada estudante, ele é muito singular, certo? Então, historicamente, nós tivemos a população com deficiência bem marginalizada da sociedade. O que a gente escuta muito das escolas hoje em dia é que, nossa, hoje em dia todo mundo tem algum diagnóstico, aumentou muito o número de crianças com deficiência. E o que eu queria colocar é a reflexão, será que aumentou realmente esse diagnóstico? Ou será que antigamente essas pessoas estavam excluídas, né? Nós não estávamos vendo. Então, esse é um grande desafio que se tornou necessário, ele é relevante, ele é importante. Então, quando a utilização desses dois termos, embora muitas pessoas utilizem como sinônimos, essa diferenciação, tecnicamente, ela é relevante, ela é juridicamente relevante. Quando nós estamos falando em educação inclusiva, esse termo, ele objetiva incluir todos os alunos, sejam aqueles com deficiência ou não, ou com algum diagnóstico, ou com alguma dificuldade particular, na perspectiva de que todos os alunos possuem o seu processo individual de aprendizagem, que eles precisam da adaptação necessária para o seu processo de maneira individual. Já a educação especial seria aquela adequação dos alunos com deficiência, e aí faço também a extensão, né, dos alunos com algum transtorno global de desenvolvimento, ou então de aprendizagem, um déficit de aprendizagem, que seria a adequação desse ensino por meio do atendimento educacional especializado, que é uma espécie específica de atendimento que deve ser realizado por todas as instituições de ensino. Próximo. Também fazer a ressalva que, da mesma maneira em que não se pode negar, obstruir, procrastinar a matrícula dos estudantes com deficiência, é considerado crime pela legislação, desde que, obviamente, a instituição de ensino tenha conhecimento de que o aluno pretendente se trata de uma pessoa com deficiência. Também não se pode haver, no caso das instituições de ensino particulares, a cobrança extra para esses alunos com necessidades educacionais especiais. Embora o termo a gente fale de alunos com deficiência, eles são detentores dessas necessidades educacionais especiais. Apenas para contextualizar, recentemente, no ano de 2020, quando estávamos ainda no auge da pandemia, veio à tona um assunto que gerou grande repercussão nas redes sociais, que seria a criação dessas escolas especializadas, né, por meio desse decreto de 10.502, de 2020. E esse decreto, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando se lê, por exemplo, no inciso 6, escolas especializadas, que seriam instituições de ensino planejadas para os educandos da educação especial, classes especializadas, seriam classes organizadas em escolas regulares, com acessibilidade, quando a gente fala acessibilidade, não somente de arquitetura, mas também do atendimento, na medida da especificidade de cada aluno. E aí você me pergunta, Letícia, mas isso não é uma coisa positiva, a criação de uma escola especializada, de uma classe especializada somente para esses alunos, que seja voltada para esse atendimento? O movimento que defende a população com deficiência, o movimento da educação inclusiva, entende que, ao contrário, a criação de escola especializada, de classe especializada, seria, na realidade, um disfarce
né, para a própria exclusão. Por quê? Na medida em que se permite a criação de uma classe especializada, os alunos com deficiência não seriam mais incluídos na classe regular. Então, não haveria inclusão. Na realidade, esses alunos seriam colocados na convivência somente entre eles, como se todas as deficiências, como se todos os alunos submetidos ao AE possuíssem as mesmas condições, as mesmas deficiências, quando na realidade não, cada deficiência ela é singular. E o que se entende é que a educação ela é muito mais ampla do que somente o ensino programático, né? O que está planejado ali no projeto político-pedagógico. O que se entende é que a educação também contempla a construção da cidadania. E que essa convivência, ela na realidade é muito benéfica, né? Não somente para esses alunos, como também para os alunos que não possuem essas necessidades, né? Para os alunos regulares, digamos assim. Pode passar. Bom, nós tivemos, né, essa fala do ministro da Educação, que falava que os alunos com deficiência atrapalham. Ó, ele é a minha internet aqui. Acho que tem alguém com o microfone ligado, se puder desligar. Pronto. O que a gente escutou do ministro, né, que na realidade, o ministro da Educação, na época, que os alunos com deficiência atrapalhavam as aulas, atrapalham. E isso aí gerou muita polêmica, porque algumas pessoas que, por mais que tenham essa dificuldade, concordaram em certa medida, e outras acharam um absurdo, porque, na realidade, esse discurso, ele legitima a própria exclusão, né? E o que aconteceu é que nós tivemos a suspensão desse decreto. O ministro Toffoli, ele suspendeu esse decreto com essa nova política para a educação, por entender que esse decreto, na realidade, contribuiria para a exclusão desses alunos, porque eles não seriam mais vistos, não haveria a convivência com essas dificuldades, e o que significaria um grande retrocesso nesse processo que nós estamos aí lutando, por mais difícil, por mais desafiador que ele seja. Então, queria colocar aqui também, falar um pouco sobre a educação em si, de maneira mais ampla, para que a gente venha a falar sobre os casos específicos de desafios que vocês vêm enfrentando aí no dia a dia. Vamos começar. Quem é a pessoa com deficiência, afinal? Né? Nós utilizamos a descrição, a definição da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento a longo prazo, ou seja, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, só retomando o primeiro slide, na medida que a gente entende a educação inclusiva como ampla e a educação especial como um aspecto da educação inclusiva, as pessoas com deficiência, os alunos com deficiência, eles estariam nessa educação inclusiva, entendendo que esse impedimento ele deve ser a longo prazo. Então, por exemplo, um aluno que está passando por uma situação pontual, como quebrou a perna, né? Esse impedimento, ele não é a longo prazo. Então, ele não pode ser considerado aluno com deficiência, mas naquele momento, ele deve ser submetido à educação inclusiva, porque a instituição de ensino, ela deve buscar eliminar essas barreiras para ele. Já aquele aluno, utilizando o exemplo da deficiência física, por exemplo, que possui esse impedimento a longo prazo, ele já estaria incluído na educação especial, certo? Submetido ao atendimento educacional especializado. O objetivo é eliminar essas barreiras. Próximo. O Estatuto 2º da LBI, que determina
essa definição. Então, vamos falar sobre o direito à educação no âmbito da Constituição Federal, né? Por que eu, enquanto instituição de ensino, falando aqui porque acredito que o nosso público maior seja de instituições de ensino, porque que eu, enquanto instituição de ensino, eu devo adequar o meu projeto político-pedagógico, a minha proposta, os meus serviços educacionais a esse público também, né? Lembrando sempre que não se pode fazer cobrança adicional para esses estudantes, esses beneficiários. O direito à educação, ele está descrito na Constituição Federal, né, enquanto um direito fundamental do indivíduo, como um direito de todos e dever do Estado e da família. E ela deve ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perceba que a qualificação para o trabalho, ela vem em último plano, aí na Constituição Federal. O que se entende é que a educação, ela é muito mais ampla, né? Então, a construção da cidadania, a convivência com as diferenças, a vivência em sociedade, ela deve vir em primeiro plano. Então, para isso, a gente precisa dessa atribuição do Estado, de conferir esse direito à educação, e também do apoio da própria família, sendo a família em primeiro lugar, certo? E aí você me pergunta, Letícia, enquanto instituição de ensino, onde é que eu entro nessa discussão? Próximo. Ainda no âmbito da Constituição Federal, nós temos que a atividade educacional, o ensino, ela é livre à iniciativa privada, desde que atendidas às seguintes condições. Ou seja, o que nós conseguimos extrair a partir daí? Que o ensino, o direito à educação, ele é exercido pelo Estado. Ele é um dever do Estado e ele é uma prerrogativa do Estado. E assim como uma prerrogativa, o Estado, na Constituição Federal, estabelece que esse direito, que é dele, ele está momentaneamente sendo autorizado, né, sendo concedido ao particular. Então, o particular, ele tem esse direito, que é livre à iniciativa privada, desde que haja o cumprimento das normas gerais da educação nacional. Quando eu falo em normas gerais, eu me refiro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, que são normas de natureza, são normas federais, que valem para todo o território nacional, como também para as normas específicas dos órgãos responsáveis pela educação. Então, a gente tem o Conselho Nacional de Educação, tem os conselhos estaduais de educação, municipais de educação, né? Isso vai depender também de que nível de ensino nós estamos falando, né? O Conselho Municipal, ele é competente para tratar dos primeiros anos ali da educação infantil, e ensino médio e ensino fundamental, nós já contamos com o Conselho Estadual de Educação. Então, o particular, ele tem esse direito de exercer o ensino, né, a iniciativa privada, mas para isso ele precisa cumprir as normas gerais da educação nacional. E também ele está submetido à autorização e à avaliação de qualidade do poder público. Ou seja, da mesma maneira que o Estado conferiu, autorizou essa atividade educacional particular, ele pode retirar. Quem é do Estado de Pernambuco está convivendo aí com a realidade do recredenciamento, que as instituições de ensino estão tendo que se adequar a todas as normas que são impostas pelo poder público, sob pena de serem desautorizadas, o seu funcionamento não continuar. Graças a Deus tivemos aí uma extensão desse prazo para o recredenciamento, mas ele permanece, ou seja, a iniciativa privada, ela é possível, mas ela está condicionada a essas normas. Então, não se trata de outra iniciativa privada como um comércio, né? É uma condição especial que é conferida às instituições de ensino. Por isso, o aluno não pode escolher qual série ele vai entrar, né? Ele está submetido às normas gerais, que é aquele progresso, né, contínuo. Ele precisa atender às expectativas que estão lá na BNCC, né, que é na Base Nacional Comum Curricular. Então, existem determinadas regras que devem ser seguidas. Então, quando eu estou falando da educação inclusiva,
também. Então, é aí que a instituição de ensino entra. Quando a gente volta lá para o artigo 205, as instituições de ensino, mesmo que particulares, elas entram enquanto Estado. Né? O que está sendo exercido ali é um direito, uma prerrogativa pública, que momentaneamente está autorizada ao particular. Então, para isso, precisa, sim, se submeter a essas normas gerais. Próximo. Então, vamos falar um pouco sobre o atendimento educacional especializado, o AEI. Como eu falei, tecnicamente, quando a gente está falando de educação especial, estamos falando dos alunos que são integrados aí no atendimento educacional especializado. Mas o que é esse AEI? Como é que ele se manifesta dentro de uma instituição? O AEI ele também está previsto na Constituição Federal, lá no artigo 208, inciso 3, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando eu estou falando de educação básica, presume-se, parte do pressuposto que o beneficiário da educação básica é uma criança ou um adolescente. O AEI está previsto na Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Onde ele está previsto? Lá no artigo 28, se determina que o poder público deve garantir o atendimento educacional especializado, que as instituições de ensino públicas eles devem fornecer esse atendimento educacional especializado, que deve ser ofertado prioritariamente no contraturno, justamente para que esses alunos que são beneficiários do AEI, público-alvo do AEI, eles não sejam excluídos, ou seja, eles compareçam nas salas de ensino, nas salas regulares, mas também tenham esse complemento ou suplemento a depender da sua condição. E se impõe também às instituições de ensino privada que sigam, que implementem na sua instituição o atendimento educacional especializado. Próximo. Qual é o objetivo do AEI? Aqui que ele se propõe? Seria o desenvolvimento das potencialidades do estudante e a eliminação dessas barreiras, de eventuais barreiras. Então, você compreender quais são os limites e quais são as características da condição daquele aluno, público-alvo do AEI, para que ele seja complementar para os alunos com deficiência ou com transtornos de desenvolvimento e suplementar para aqueles alunos com altas habilidades de superdotação. Qual é o objetivo? É que, justamente, é o desenvolvimento das potencialidades, é compreender que o processo de aprendizagem, ele é muito particular, ele é individual. Então, nós não temos como colocar todos os alunos, principalmente aqueles que são o público-alvo da AEI, todos em uma mesma caixinha, porque muitos deles não vão se desenvolver da mesma maneira que os alunos regulares, digamos assim, né? E quais são os desafios do AEI? São as próprias limitações naturais da condição, e aqui eu me refiro aos alunos com deficiência e transtorno de desenvolvimento, porque, via de regra, nós não temos dificuldades com os alunos com altas habilidades, superdotação. Pelo contrário, a família vê como uma coisa positiva, então vamos desenvolver as potencialidades e não existem barreiras, né? Não como os demais alunos. Então, os desafios são esses, as limitações naturais da condição, a dificuldade de concentração por muito tempo, a depender do diagnóstico, o espectro do autismo, né, que é um diagnóstico que nós percebemos que tem um índice altíssimo nas instituições de ensino, justamente por ser um espectro. Cada um apresenta as suas características do autismo de uma maneira muito específica, então, cabe ao professor responsável pelo AEI desenvolver um plano de desenvolvimento daquele aluno, orientar os professores das classes regulares como proceder com aquele aluno e ir trabalhando essas limitações e essas características, né, particulares da condição. Em contrapartida, nós temos também as expectativas das famílias. Via de regra, nos deparamos com duas espécies de famílias, né? Ou aquelas que
querem que os seus filhos não apresentem nenhuma dificuldade, né, que eles sejam incluídos de maneira plena, inclusive que esse é o objetivo, mas não aceitam nem as dificuldades que são inerentes à condição da vida escolar, né, que já estão ali hipersensibilizadas, porque, lembrando, essas famílias, obviamente, elas já chegam na instituição de ensino com muitas dores, e isso é extremamente compreensível, né, porque nós não sabemos o que essas famílias passam ali no dia a dia. Então, essa é um grande desafio também. E, por outro lado, nós temos aquelas famílias que, por o estudante ser uma pessoa com uma deficiência, entende que ele não pode se desenvolver, que ele não pode ser desafiado, que ele não pode ser colocado em nenhum desafio assim, no seu processo de aprendizagem. Quando, na realidade, a própria perspectiva da educação inclusiva é que esse aluno desenvolva ali as suas potencialidades, que ele se desafie, que ele se desenvolva, para justamente ele ir se incluindo cada vez mais na sociedade de maneira plena, que sejam eliminadas determinadas barreiras. Então, essas são, normalmente, as duas características principais dessas famílias. Então, é aí que entra a dificuldade da escola, porque a escola ela tem esse dever, que é de muita responsabilidade, que é um dever público de fazer essa inclusão, e ele precisa trabalhar ali entre essas duas esferas, né? As características do estudante e o que as próprias famílias esperam dessa instituição de ensino. Por quê? Principalmente das instituições de ensino particulares, porque existe ainda um terceiro elemento, que é a relação consumerista. Então, as famílias, por serem beneficiárias da prestação daquele serviço, compreendem que a escola deve agir de determinada maneira, né, impõe ali a sua vontade, quando, na realidade, a instituição também tem a sua autonomia pedagógica. Então, realmente, na prática, existem muitos desafios. O AE, ele é regulamentado pelo decreto 7.611, de 2011. Sim, 2011, então já é muito antigo, mas parece que de uns 3 anos para cá nós temos tido contato de maneira mais incisiva com esse termo, com a AE, inclusive com a obrigatoriedade de se institucionalizar com a fiscalização do poder público, de que a instituição de ensino tenha esse atendimento específico. Nós temos também a resolução do Conselho Nacional de Educação, 4 de 2009, que também fala sobre esse atendimento educacional especializado, também trabalha na perspectiva de que ele seja ofertado no contraturno, para que não haja esse impedimento de ser inserido na sala regular, e também que ele seja desenvolvido na medida de suas características. O público-alvo do AE são os alunos com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades e superdotação. Ou seja, para que esses alunos sejam específicos da educação especial, eles precisam ser diagnosticados com essa deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Quem realiza esse diagnóstico não é a instituição de ensino, certo? Mesmo porque não possui competência para tal. E aí vem alguns fatores, como, por exemplo, a instituição de ensino, por já lidar com esses alunos, muitas vezes percebe que existe aí algum transtorno, percebe que pode ser, é possível de haver uma adaptação razoável, mas a família não apresenta laudo, a família não realiza um encaminhamento para os profissionais necessários. A gente sabe que também existe a fase do luto, a fase da recusa, né, de aceitar determinado diagnóstico. O que a escola pode fazer, Letícia? Eu posso exigir o laudo dessas famílias, né? Eu tenho essa possibilidade? Bom, para que haja a inclusão no AE, é possível a exigência de laudo, mas para realizar a educação inclusiva, não. Por quê? A educação inclusiva, como eu falei, ela é muito mais ampla do que a educação especial. Então, esse aluno pode não ser
público-alvo do AE, até então, por mais que a instituição tenha a sua desconfiança, digamos assim, mas ela tem sim esse dever de realizar adaptações razoáveis, seja um tempo maior de avaliação, seja aumento do tamanho da letra, um facilitador ali para fazer a leitura da atividade, por perceber que aquele aluno ele possui alguma dificuldade. É disso que se trata a educação inclusiva, né? Independente de qualquer diagnóstico, realizar a inclusão plena desses alunos. Próximo. Vamos lá. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, como eu falei, o que ele determina? Que deve-se haver a institucionalização do AEE. Então, o que isso significa? Eu preciso prever, primeiro de tudo, contratar um profissional habilitado para desenvolver as atividades do AEE, o que muitas vezes é uma dificuldade, porque existe um curso de formação específico e não são todas as cidades que possuem esse curso. Houve a suspensão aí com a pandemia, confesso que não sei se já voltou a oferta desses cursos, mas é uma dificuldade, precisa ter um profissional responsável para institucionalizar, ser responsável por esse atendimento, e ele deve estar previsto no projeto político-pedagógico da instituição, certo? Assim como a oferta desse profissional, deve haver também a oferta da sala de apoio multifuncional, né? Essa sala de apoio é onde esse AE vai funcionar, lembrando sempre que no contraturno. A oferta de educação bilíngue, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que a instituição de ensino deve ofertar. Obviamente, se eu estou falando de uma instituição de ensino pequena, que eu não possuo nenhum aluno que tenha alguma dificuldade na fala, nenhum aluno que demande a oferta dessa educação, eu não tenho a necessidade de ter um professor para fazer tradução de material, de avaliação em Libras, né? Então, essas demandas, elas só vão ser exigidas pelo poder público se houver também a necessidade na instituição, porque há o princípio da razoabilidade que ele deve ser levado em consideração também. A gente tem na sala de recurso multifuncional alguns materiais, por exemplo, como impressora em braille, né, que é um material caríssimo, que muitas vezes as instituições de ensino não têm condições de fazer a aquisição desse material. Então, o poder público, vou aqui falar na figura do Ministério Público, que exerce esse papel de fiscalização, não vai fazer a exigência da compra desse material se não existe nenhum aluno. O que a gente precisa compreender é que a instituição de ensino precisa estar preparada para, quando esse aluno chegar, a instituição de ensino deve implementar, né? Já está prevista, já está preparado para receber qualquer aluno, porque não se pode negar a matrícula de um estudante por ocasião da sua deficiência, certo? Esse impedimento, ele está determinado, inclusive, como ilícito, né? Como um crime, a negativa, a obstrução dessa matrícula. Também precisa haver estudo de caso individualizado, né? Não existe aí um atendimento educacional especializado único para todos os estudantes, de maneira nenhuma, né? Estudo de caso, ele deve ser revisitado algumas vezes durante o ano letivo para verificar se esse aluno ele está se desenvolvendo. Elaboração de plano de AE, né, verificar quantos alunos eu tenho, fazer esse levantamento na instituição, quantos alunos eu tenho, como eu posso ofertar esse ensino, quantas vezes por semana, isso tudo vai depender, além da disponibilidade da instituição, porque vai depender do número de alunos, como também da própria família, porque o que a gente verifica hoje em dia é que muitas delas possuem contratam clínicas, né, equipe multidisciplinar, então prefere não realizar esse atendimento educacional na escola, especializado na escola, mas sim em outras clínicas. Então, a ideia é que ele seja ofertado pela instituição, mas, obviamente, se a família não aceitar, não se pode obrigar, mas ele precisa ser ofertado.
Outro ponto, Letícia, eu oferto no contraturno, é assim que deve ser, né? O decreto determina que ele deve ser no contraturno, mas a família não quer que seja ofertado no ensino regular, para que para que ela não tenha que ir 2 vezes na instituição. Eu posso fazer isso? Bom, a resposta básica do direito, né? Depende. Porque, assim, em regra, você não pode. Ele deve ser obrigatoriamente oferecido no contraturno justamente para evitar essa exclusão. Porque se ele está sendo ofertado no ensino regular, esse aluno não vai estar na sala de aula, no horário regular, ele não vai estar em sala de aula justamente para ser contemplado pelo AEM, que nós já vimos na prática, inclusive em contato com o Ministério Público, é que no caso da educação infantil, isso pode ser feito, porque o aluno não vai perder conteúdo, né? Quem é da pedagogia sabe melhor do que eu, né? Que na educação infantil existem objetivos a serem alcançados. Então, por se tratar de uma flexibilização maior do currículo, eu posso oferecer no âmbito da educação infantil no mesmo turno, desde que seja uma solicitação da família, vai depender sempre do caso concreto. Mas, de regra, ele deve ser sempre no contraturno, né? O ideal é evitar essa flexibilização, porque a instituição de ensino pode vir a ser responsabilizada. Além disso, a organização dos recursos que vão ser trabalhados com cada criança, verificar, fazer um levantamento do material dessa sala de recursos multifuncionais e os serviços de acessibilidade. E, antigamente, quando se falava em acessibilidade, nós pensávamos logo em rampa de acesso, né? Só que, hoje em dia, a gente sabe que não é isso, e se a acessibilidade fosse somente os aspectos da arquitetura, que bom que seria, né? Porque a gente sabe que os desafios são outros. E também a adoção de práticas pedagógicas inclusivas, que vão ser elaboradas pelo responsável do AE para serem implementadas na sala de aula, no ensino regular, e também adotadas nesse contraturno, quando necessário. E aí, o último ponto que também está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência é a oferta de profissional de apoio escolar, PAE, né, que é outro assunto que é extremamente delicado, por vários aspectos. Primeiro, como eu falei, esse direito a esse profissional de apoio, ele está previsto em duas leis. Nós temos a lei de 2012, que é específica do espectro do autismo, que determina que, em caso de comprovada necessidade, haverá a oferta de profissional especializado. Só que não fala qual é a qualificação desse profissional, não fala qual deve ser a sua especialização e nem quem deve comprovar essa necessidade. E também no Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa oferta de profissional de apoio, né, quando necessário. Quais são as dificuldades práticas disso? Primeira delas, são vários adultos em uma sala de aula que, assim, de maneira prática, fica muito difícil, porque se cada aluno com um determinado diagnóstico tiver um profissional de apoio, fica realmente muito complicado, porque as crianças realmente não conseguem compreender quem é a referência em sala de aula. Então, essa é uma dificuldade. A outra, muitas vezes, essa comprovada necessidade é emitida por uma clínica ou por um profissional que, às vezes, a gente sabe que tem alguns que são de qualidade duvidosa. Então, emite essa recomendação e o ônus fica para a instituição de ensino. Outro ponto é a questão financeira mesmo, porque a instituição de ensino, ela se programa, existe a planilha de custos aí para o ano letivo seguinte, aí aparece essa necessidade, existe essa contratação que fica a cargo da escola, e muitas vezes a escola não tem condição de fazer essa contratação, porque se contratar para um de maneira específica, tem que contratar para todos os outros, e aí realmente fica... a folha de pagamento vai subir de maneira absurda. Então, essa é outra dificuldade que se tem. E aí, na prática, muitas vezes a família chega com esse profissional e fala, olha, eu gostaria de que esse profissional acompanhasse meu filho em sala de aula.
Hoje em dia a gente tem a terapia ABA, que é muito conhecida, as clínicas oferecem esse profissional, e aí o ônus não fica da escola. Então, por que não aceitar? Eu devo aceitar, enquanto instituição de ensino, devo ou não aceitar esse profissional de apoio? Existem algumas implicações de você realizar essa aceitação, né? A primeira delas é o aspecto trabalhista. O que acontece? Se a família, isso é muito comum, certo? Existem as suas exceções, mas a família contrata a clínica contrata esse profissional, quase sempre por prestação de serviço, não é carteira assinada. Então, há uma fragilidade muito grande sobre o ponto de vista trabalhista, porque a instituição de ensino vai estar numa situação de vulnerabilidade, né, com aquele profissional dentro da escola. É um profissional que não foi selecionado, não foi contratado pela instituição de ensino, então é uma pessoa estranha ali dentro da instituição. Também tem que ter cuidado com o elemento da subordinação, né? Então, além da questão trabalhista, da responsabilidade civil, porque tudo que acontecer, né, desse profissional, enquanto ele estiver ali na instituição de ensino, vai ser responsabilidade da escola. Então, são algumas questões práticas que impedem de receber esse aluno. Mas, claro, a gente precisa avaliar cada caso para ver se compensa a instituição de ensino assumir esse risco, se o aluno realmente tiver essa necessidade. E também confiar no diagnóstico, digamos assim, pedagógico da instituição, de entender, existe essa necessidade realmente ou não, e ser firme, porque muitas vezes o aluno ele não precisa desse profissional, sob o ponto de vista pedagógico. Então, a ideia é que esse aluno seja incluído de maneira plena. Se tiver aquele profissional de apoio ali, às vezes ele não vai ser incluído de maneira plena. Então, essa é uma legislação que ela é difícil de ser implementada, porque ela não contempla as necessidades nem desses alunos, nem da instituição de ensino. Por isso, a gente precisa ficar fazendo essa mediação. Próximo. Como eu falei sobre a questão da institucionalização, deve haver a previsão dessa sala de recursos multifuncionais, que ela está prevista no decreto do AEM, e a matrícula, como eu falei, dos alunos no ensino regular, também no contraturno. Então, são duas matrículas diferentes, por isso que ela não pode ser ofertada no mesmo turno. Se a família não quiser, nós não temos como obrigar, certo? Mas precisa, sim, ser ofertado, tá? Conferir a possibilidade, estabelecer um cronograma de atendimento, uma frequência específica, para que esse aluno frequente a instituição. E, para isso, como eu falei, realizar um cronograma de atendimento, que isso vai depender da realidade de cada instituição, certo? Plano de AEM, né, desenvolver como ele vai acontecer, professores para o exercício da docência do AEM, então precisa ter um profissional habilitado ali, responsável por aquele atendimento educacional, que deve orientar os demais profissionais, e também, caso necessário, outros profissionais, porque, como eu falei, as deficiências são muitas, pode vir de um intérprete de Libras, de um apoio na locomoção, até casos que são mais sensíveis, que o estudante precisa de apoio, inclusive, para realizar a higiene pessoal, né, para se locomover, são questões bem específicas mesmo. E, para isso, quais são os documentos internos que são relevantes para a instituição? A gente precisa do projeto político-pedagógico que vai prever o AEM, como eu comentei, que ele deve ser revisitado com a maior frequência. O regimento escolar, que é aquele, como eu digo, né, a constituição da escola. Ele deve estar lá previsto, sim, mas de uma maneira mais ampla, dado que as especificidades vão ser trabalhadas mais no PPP do que no próprio regimento. Realizar sempre toda fala que a gente tem, reforça, registro de atendimento, né, para que os acordos não fiquem soltos, assim. Muitas vezes a família cede de um lado, a escola cede de outro, mas no primeiro problema, eu não falei isso, não foi bem assim, então realizar sempre os registros de atendimento,
quando a escola identifica determinada dificuldade, fazer um encaminhamento para o profissional especializado, deixar registrado esse atendimento. A instituição de ensino é o primeiro espaço de convivência da criança e do adolescente, onde ele vai realizar a convivência comunitária, que está ali previsto na Constituição Federal. Então, a escola é o primeiro lugar onde ele vai se manifestar dificuldades, então, se for necessário, realizar encaminhamentos e sempre realizar os registros de atendimento. Letícia, esses registros, eles possuem validade jurídica? Sim, eles são relevantes, sim, para o direito, porque eles são meio de prova. Então, se a instituição de ensino está realizando a sua educação inclusiva de maneira específica, né, de maneira correta, não há por que ter medo de registrar nada. Então, sempre uma segurança para ambas as partes, então, reforço, registrem tudo. E também o plano de desenvolvimento individual, que ele vai ser elaborado de maneira específica para cada aluno que está ali no AE, e ele vai ser revisitado e ele pode ser acessado por todos os profissionais da comunidade escolar que tenham acesso àquela criança, seja no AE, como também no ensino regular. Porque os professores do ensino regular, eles não devem eles devem ser orientados pelo AE, mas também eles são obrigados, sim, a realizar as adaptações razoáveis. Então, são esses os documentos e normas mais relevantes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Sei que, na prática, existem muitas outras questões que eu não sou capaz de contemplar aqui, mas queria ouvi-los, porque os desafios jurídicos eu até que compreendo, mas os práticos, só vocês sabem como eles ocorrem. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Doutora, se quiser fazer alguma colocação também, fica à vontade. Nós vamos abrir para as perguntas agora. Bom dia, Quem fala, por favor? me chamo Kélvia, sou do Colégio Unessim de Russas, Ceará. Só consegui entrar já quase no final, devido à sala estar lotada, né, pelo Zoom. Mas eu tenho algumas dúvidas com relação, né, à educação inclusiva, né? Eu faço parte do Serviço de Educação Inclusiva do Colégio Unessim. E aí eu pergunto, porque quando se fala em AE, né, se fala no atendimento educacional especializado, se fala sempre em contraturno. Porém, o que a gente vivencia na prática, né, o que a gente percebe, até porque é mais na questão mesmo das escolas públicas, que o AE ele acontece noturno, né, que a criança está estudando, ela é retirada de sala e vai para o atendimento. E aí eu não vejo esse serviço da forma efetiva, né? Ele não acontece da forma que é para acontecer. E na Unessim, a gente faz da seguinte forma, a gente tem, sim, o PDI, a gente tem a elaboração do PPP, mas todo o trabalho realizado e acompanhado é pelo professor de sala de aula. Né? O professor de sala de aula, ele recebe uma assessoria, orientação, né, da terapeuta ocupacional psicopedagoga, e aí ele faz, né, a sondagem através de uma ficha individual, e a partir dali iniciam as intervenções, né, que é em cima do plano de desenvolvimento individual do aluno. Acontece dessa forma. Está correto? Pode ser assim, porque a gente não tem AE, mas a gente tem assessoria e dá orientação tanto à família, como a equipe escolar envolvida no processo de ensino-aprendizagem desse aluno. E a gente não tira ele de sala, né? A gente tenta incluí-lo em todas as atividades, fazendo as adequações e as adaptações curriculares que são necessárias para aquele aluno, e acompanha bimestralmente. Pode ser assim? Bom, obrigada pela pergunta. Assim, o que você me relatou aí é a educação inclusiva, é esse o objetivo da educação inclusiva. Mas não é a educação especial, porque o AE, ele deve sim ser ofertado no contraturno. A partir do momento que você retira a criança de sala de aula, ela já não vai
mas está na sala regular, ela não vai estar ocorrendo a inclusão. Então, ele deve ser, sim, sempre ofertado no contraturno. Existem algumas exceções que são flexibilizadas pelo Ministério Público, como no caso da educação infantil, né? Porque o conteúdo ele é mais fluido, né? São objetivos a serem alcançados, então o poder público muitas vezes ele releva essa retirada do aluno de sala de aula no ensino regular, mas isso não deve acontecer, certo? Essa questão da elaboração do PDI já é um ótimo passo a ser dado. Realmente, o professor do ensino regular ele deve ter acesso a esse PDI, ele deve implementar essas adaptações que são razoáveis, mas não é, de fato, o AEE. O AEE ele deve ser sempre no contraturno, nas salas de recursos, né, daquela maneira como está lá descrita no decreto. Valéria. Respondi. Obrigada. Valéria? Nada. Quer abrir o microfone e perguntar? Em Belo Horizonte. Vocês me escutam? Sim. Sim. Letícia, obrigada pelos esclarecimentos. Eu tenho uma dúvida. Como você coloca muito bem, nós, né, da escola, não temos como fazer um diagnóstico preciso sobre alguma comorbidade que algum aluno nosso apresente, né? Mas observando esse aluno, a sua postura, o seu desenvolvimento pedagógico, a gente identifica ali alguns sinais ou algumas características de uma necessidade educacional especial. E aí, em atendimento às famílias, a gente às vezes percebe alguma recusa nessa indicação. Claro que a gente não fala, não afirma que há alguma questão, mas nesse atendimento, por meio dessas observações, a gente já vai colocando alguns indícios, né, para que a família busque algum auxílio. E, às vezes, a gente se depara com famílias que se demonstram totalmente relutantes, em alguns casos, são necessidades e diagnósticos severos, né, assim, e a gente percebe que a família, às vezes, é negligente, né? Então, nesse caso, a gente deve buscar a orientação do Conselho Tutelar, buscar aí o auxílio do Conselho Tutelar, porque em algumas situações existe uma limitação de atuação da escola também, né? Então, eu queria, assim, a orientação nesse sentido. Muito obrigada, viu? Obrigada, Valéria, pela sua pergunta. Realmente, como eu falei, existem famílias que se recusam, né, a fazer encaminhamento, se recusam a assumir determinadas dificuldades, mas vocês, por conhecerem, por terem essa vivência prática, já identificam. O que se orienta? Realizar esse encaminhamento de maneira formal, como eu falei, realizando o registro de atendimento. Essa é a orientação da escola, né? Recomendação pedagógica que seja encaminhado para o especialista. Se a família não encaminhar, e se essa ausência de diagnóstico, e muitas vezes a ausência de tratamento, de medicação, de adaptação, implicar num prejuízo significativo para o processo de aprendizagem do aluno, e for identificado, como você utilizou uma palavra muito correta, uma negligência aí do poder familiar, o que acontece? Eu já posso acionar o Conselho Tutelar, o Ministério Público. O Conselho Tutelar ele é competente para quê? Para tratar os casos em que as crianças e adolescentes estão em situação de vulnerabilidade. Então, não é porque ele está matriculado em instituição de ensino, que ele tem família, que ele tem alimentação, saúde, que a família obrigatoriamente não está sendo negligente. Se identificar que essa ausência de encaminhamento está sendo prejudicial a esse ponto, eu posso acionar o conselho, eu posso acionar o Ministério Público, pedir uma intervenção de dizer, olha, esgotaram-se os recursos escolares, eu não tenho como fazer mais do que isso.
Então, gostaria, sim, da sua intervenção, porque essa criança, ela tá tendo o seu direito à educação prejudicado. Então, já é passível de encaminhamento, sim. Só que a gente sabe que encaminhamento para o conselho tutelar é sempre um desgaste com a família, né? É sempre uma coisa que ninguém gosta, de receber visita de conselheiro tutelar. Então, por isso que eu reforço para que seja registrado o atendimento. Quando eu encaminhar para o conselho, já falar, olha, já solicitamos nas datas tais e tais e tais esse encaminhamento, não foi feito, a criança está se prejudicando, e nós acreditamos sempre, né? Não pode emitir diagnóstico, mas nós acreditamos que sim, e ele tem essa necessidade de ser encaminhado para um profissional. Aí o conselho tutelar, ele é um órgão requisitor. Ele pode encaminhar para um CRAS, para um CREAS, se for o caso, né? Pode pedir consulta, se a família não tiver condições, isso tudo pode ser feito, sem problema. Eu vi que tem uma pergunta aqui no chat da Valéria, da Rayane, né? Se perguntando se o PDI é de responsabilidade exclusiva da escola ou faz-se necessário a participação dos especialistas. Bom, o PDI, ele é de responsabilidade da escola, sim, a sua produção é de responsabilidade da escola. Óbvio que a escola ela pode contar com a colaboração de outros profissionais que acompanham aquele estudante, profissionais externos. Então, a ideia é que seja um trabalho em conjunto, sim. Só que é preciso ter muito cuidado. Porque uma coisa é contar com a colaboração, com a contribuição, outra coisa é a escola se submeter às determinações desses especialistas. Então, lembrar sempre que a instituição de ensino ela tem a sua autonomia pedagógica, então quem vai ser responsável pela elaboração do PDI é a escola. Pode aceitar o que for colocado pelos profissionais, pelos especialistas, sim ou não, não é obrigatório, né? É bom receber esse feedback de quem acompanha a criança, mas é preciso ter cuidado porque a gente já viu casos aí de que os especialistas querem determinar como o processo pedagógico da instituição vai ocorrer. Isso não pode acontecer. Então, precisa ter muito cuidado e, principalmente, ter muita segurança de confiar nesse processo. Acho que tem mais alguém como Benedita, como deputada? Tem Benedita, Cláudia, Adriana Jales e depois a irmã Patrícia, pela ordem. Oi, Benedita, tudo bom? Oi, bom dia, paz e bem. Tudo bem, graças a Deus. Paz e bem. Agradeço já desde o momento que vocês estão propondo para nós, para essa construção de possibilidades para a educação inclusiva. Muito obrigada em nome da nossa escola, Colégio Santa Clara, e eu estou aqui representando a comunidade escolar. Doutora Letícia, aqui somente algumas implicações do cotidiano escolar. Um exemplo é a questão do registro de atendimento. Então, os pais aqui, eles acostumaram agora a solicitar de nós, eles chamam de ata, a ata do atendimento, ou seja, os registros do atendimento. Aí eles solicitam, requerem na secretaria a cópia desse registro. Aí a minha pergunta é bom senso ou a gente não pode entregar ou pode? Qual é a orientação que você nos dá nesse momento? Porque nós estamos já vivenciando esses momentos com as famílias. No atendimento, muitas coisas são dialogadas, postas e conversadas com a família a respeito das questões que as crianças têm dentro desse contexto da deficiência. Alguns registros também são muito peculiares da vida da família, que a gente costuma colocar no estudo de caso para o PDI como documentação. Mas qualquer reunião que nós façamos com eles no sentido de prática, eles solicitam de nós esse registro. Eu quero orientação jurídica para saber qual é a prática que nós precisamos fazer com eles. Bom, a senhora quer que eu fale logo das minhas perguntas ou a senhora responde e eu faço a outra pergunta? Eu vou responder logo a sua pergunta do registro de atendimento. Certo. Da minha área.
A instituição, quando eu falo dos registros de atendimento, a orientação que eu sempre dou, sempre registre como se aquilo fosse ser lido por um juiz, por um promotor de justiça um dia, certo? Então, de maneira sucinta, também deixando muito claro o que foi colocado, se houve discordância, a família colocou isso ou não, como a família fez parte desse encontro, desse momento, e muitas vezes, inclusive nós pedimos que elas assinem, até para que a escola se resguarde, não tem problema conceder, não. Se a instituição sentir a necessidade de ter os seus registros internos, tudo bem, mas aquele ali que a gente vai utilizar como meio de prova um dia, né, a ideia é que esses registros não sejam utilizados, mas como eu falei, coloque como se um dia fosse precisar, porque nós nunca sabemos. E também, além disso, a minha outra orientação, não contar com a memória, né? Deixar tudo o que foi colocado, pontuado, se houve discordância, para que, se um dia houver essa necessidade, a gente acionar e já ficar ali. Mas pode ser compartilhado com a família, não tem problema não. Se vocês sentirem a necessidade, façam os seus próprios para consulta interna. Irmã Benedita, permita só um complemento, Letícia. Sim, claro. É muito importante não apenas fazer o registro do atendimento, mas a qualidade do conteúdo desse atendimento. Frases do tipo: foi colocado para o pai a dificuldade que o aluno vem apresentando. Muito evasivo, muito superficial, muito aberto. Isso aí não diz com clareza, é preciso ser específico. Atendimento ao pai, motivo, tal e tal e tal situação que vem se caracterizando como uma dificuldade de aprendizagem, por isso. O atendimento está sendo realizado no sentido de que a família adote as seguintes providências e que, se não houver um atendimento ou um encaminhamento conforme solicitado pela escola, serão adotadas outras medidas legais previstas. Enfim, é preciso ser específico, não é? Às vezes a gente pega algumas fichas de atendimento, elas são tão vagas, tão imprecisas, que a gente não entende exatamente o alcance e a profundidade do problema. Caso haja interesse, depois o escritório poderia fazer um momento só para tratar desse assunto, como fazer adequadamente as fichas de atendimento. Se houver interesse, depois a gente, para não expor toda a situação, até porque nós estamos no ambiente aberto, né, a gente poderia fazer isso reservadamente, tá? Com cada instituição que tiver interesse nisso. A gente se coloca à disposição. Obrigado. A próxima pergunta é a irmã Benedita ainda, né? A professora Benedita, coordenadora pedagógica. Sim. Tá, Colégio Santa Clara. A outra questão é contexto prático, porque a gente estuda muito, treina, faz formação, mas na prática, muitas vezes, a realidade do que acontece no cotidiano da escola é diferente. Tem uma certa complexidade, assim como com os outros alunos, com as crianças com deficiências e as crianças da inclusão. Então, o profissional de AEE, na nossa escola, ele faz um documento chamado Documento para Orientações de Adequação Curricular. Ele faz por escrito todas aquelas demandas específicas que é preciso ser utilizado quando nós vamos construir a proposta pedagógica de uma criança da inclusão ou de uma criança do AEI. E aí a pedagoga, por exemplo, a coordenadora, os professores constroem uma avaliação bimestral em cima daquelas orientações que já foram escritas naquele documento e encaminhado aos professores. Mas ainda existe uma certa recusa de que esse professor de AEE ele precisa compreender que ele também pode fazer treinamento aos outros professores e ele pode também revisionar, analisar o documento que pedagogicamente foi construído para depois ser aplicado para a criança. Então, eu ainda percebo no palco da nossa escola que o profissional de AEE ele precisa compreender isso, porque ele é o especialista, né? Então, como é que nós podemos adentrar e chegar a esse profissional para ele compreender as orientações legais dentro da escola, no cotidiano escolar? Bom, essa me parece mais uma questão assim de natureza trabalhista, né? De você
determinar quais são as atividades específicas que aquele profissional vai realizar. Porque realmente causa essa confusão. E muitas vezes os professores do ensino regular entendem, isso aqui não sou eu que tenho que fazer, isso aqui é o profissional do AE. E o AE, em contrapartida, fala a mesma coisa do ensino regular. Então, a ideia é que haja uma especificação de qual atividade será realizada por cada profissional. Então, essa é uma questão de subordinação, de você dizer, olha, você foi contratado para realizar essa e essa atividade, tal qual está lá no decreto. Então, se ele concordar, permanece na instituição, se não, se ele entender, a gente vai fazendo essa adequação se necessário, mas o que me parece é isso, é que é uma questão de esclarecer as demandas de cada um. Ok. Obrigada. Próxima é a professora Cláudia Lacerda. Diga, por favor, de onde é, só para a gente se apresente. Oi, doutor Helder, bom dia, doutor Letícia e Daiane, né? Sou do Damas, do Recife. Estou aqui com 2 coordenações pedagógicas e, assim, a gente está aqui debatendo uma coisa que é bem, digamos assim, difícil para a gente, essa definição, e a gente precisa saber se juridicamente existe o respaldo. A gente tem alunos que são da acessibilidade, que têm as necessidades especiais, e tem alunos que não teriam condições de seguir para uma série, né, no ano seguinte. Aí, essa retenção, juridicamente, a escola tem respaldo para fazer ou não pode acontecer? Só as adaptações seguindo a cada ano. Essa é outra questão delicada, porque, assim, a retenção, ela não é recomendável nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, anos iniciais. Isso já é bem claro, seja para qualquer aluno. Já nas demais séries, assim, não existe uma proibição de retenção, né? Não existe isso. Se a escola entender, o que a gente sempre fala? Levar em consideração o princípio do melhor interesse da criança. Porque, às vezes, de que adianta essa criança passar para o ano letivo seguinte se ela está completamente alheia ao que está acontecendo, ela não consegue acompanhar, muitas vezes, não somente pela questão da matriz curricular, mas até a socialização, ela não consegue fazer em medida de igualdade. Então, pode haver essa retenção acordada com a família, justificada, nessa perspectiva de que é o melhor interesse da criança. Só que também precisamos ter cuidado, porque essa retenção ela não pode acontecer ad eterno, por uma questão de idade mesmo. Não vamos colocar uma adolescente no ensino fundamental, anos iniciais. Então, verificar se essa retenção ela realmente está sendo benéfica e se vai chegar ao ponto que a gente precisa encaminhar essa família para a educação de jovens e adultos, né? Se tornar necessário. Mas a retenção por si só, ela não é proibida. Não é proibida, não. Porque nossa realidade é no ensino médio, né? Então, realmente, a gente vive esse conflito, porque muitas vezes a gente sabe que, pedagogicamente, o aluno não teria condição de seguir, mas ele também entende que ele não daria mais do que aquilo ali que ele está dando naquele momento. E aí, é muito difícil as famílias aceitarem essa retenção, né? Na verdade, ele já vem para a escola pontuando que a escola não pode fazer a retenção porque o aluno tem essa deficiência, tem essa dificuldade, que é a pergunta que botaram aí agora no chat. Como eu falei, não existe essa proibição. Nenhuma parte da lei fala que os alunos não poderão ser reprovados, mas óbvio que a gente sabe que existem limitações que são intransponíveis, né? Então, precisa fazer sempre essa ponderação aí dos princípios e ver o que é o melhor para a criança, para esse adolescente, o que é melhor para ele. Se for uma coisa que é possível o refazer daquela série for benéfico para ele em alguma medida, sim, sabe, confiar nesse processo pedagógico. Se não, realmente passar ou ver se não é um caso de ir para uma educação de jovens e adultos, não ir para
para outra instituição que seja mais adequada. Isso tudo vai depender também do nível da deficiência do aluno, né? E entender que não é só o conteúdo, é também a socialização. Então, às vezes, ele passa para poder continuar ali com os colegas. Então, isso tudo tem que ser ponderado junto com a família. Mas se a escola entender que é algo que o refazer vai ser o melhor para ele, né? É possível sim. Mas para isso você precisa confiar muito no seu processo pedagógico, né? Tem muita segurança nisso. Obrigada, doutora Letícia. Ok. Nada. Próxima é Adriana Jales, por favor. Olá, bom dia. Bom Bom dia, dia. doutora Letícia. Só me identificar, então, Colégio Santa Isabel de Fortaleza. Dentro dessa autonomia pedagógica que a senhora colocou, é uma confirmação que eu preciso. Depois da elaboração do plano de desenvolvimento individual, se a escola perceber que aquele aluno, apesar de ter o laudo, apesar de ter a solicitação do acompanhamento multidisciplinar, desse acompanhante terapêutico, né, como chama, acompanhante terapêutico, apoio pedagógico, né, tem vários nomes. Se a escola entender que não há necessidade desse acompanhamento individualizado, a escola tem essa autonomia de se resguardar em relação à presença desse profissional exclusivo para aquele aluno e em relação às adaptações, né? Pelo menos nós entendemos aqui como as adaptações, para que elas sejam individualizadas, elas têm vários formatos. Eu tenho a prova adaptada com questões reduzidas, ou para outros alunos a prova tem que ser integral e a correção é adaptada. Se esse plano de desenvolvimento individualizado passar pela família e houver acordo entre família e escola, se a gente pode dar prosseguimento a essas ações, se a gente tem essa autonomia. Sim. Com relação à autonomia do PDI dessas adaptações, sim, pode ser feito. O objetivo, nós estávamos até conversando isso essa semana, né? O objetivo é extrair a informação de que aquele aluno aprendeu, seja de que maneira for. Aí pode ser na correção, pode ser na própria avaliação do aluno, e isso precisa ser avaliado de maneira individual pelo profissional responsável. Com relação ao PAE, assim, a gente precisa ter muito cuidado com essas solicitações, com esses laudos, porque assim como em qualquer área do conhecimento, médico, advogado, a gente tem profissionais que assim, a gente precisa falar de qualidade duvidosa mesmo. Então, às vezes, pelo simples fato de ter um diagnóstico, ele já determina, às vezes a família pede, por favor, encaminhe para eu poder pedir para a escola. Então, se a instituição perceber que a presença desse profissional ela não vai trazer nenhum benefício para aquele estudante, né, que ele não tem essa necessidade, a escola tem autonomia para dizer que não, mas aí sabendo que pode enfrentar um desgaste com a família. Outra coisa, não se fala na legislação em exclusividade. Às vezes você tem um profissional de apoio que ele pode dar conta de uma demanda de 2, 3 alunos na sala de aula. Então, isso pode ser feito. O ideal, né, em um mundo perfeito, é que fosse um profissional para cada um e não atrapalhasse a dinâmica de sala de aula e que cada um tivesse essa individualização, mas, assim, qual é o objetivo? É que esse aluno seja incluído no ensino regular. Então, o ensino regular, via de regra, não conta com esse profissional de apoio. Então, é para ser exceção e não regra. Então, a escola tem essa autonomia, assim, para dizer, olha, nós não vamos ofertar, porque não concordamos com esse laudo aqui que foi colocado. A gente sabe que vai ser um desgaste também muito grande, mas pode sim ter essa autonomia, sem problemas. Ok, obrigada, então. Nada. Próxima, irmã Patrícia. Irmã Patrícia. Bom dia.
Dá de ouvir aí, doutor Helder? Oi, irmã, bom dia. Nos ouvindo. Ouvindo. Notícia para a senhora, mas primeiro também eu quero agradecer, né? Esse é um momento muito importante para nossas escolas. Nós estamos no período de matrículas, então a gente está tendo uma demanda muito grande de procura, né? Isso é um desafio muito grande para toda a nossa equipe e todas as escolas que estão aqui conosco, né? E a minha pergunta é porque nós temos tempo integral aqui na escola e está havendo uma procura muito grande dos pais que têm alunos que têm necessidades especiais, né, e severo. E aí nós ficamos num dilema muito grande, né? Até que ponto a gente pode estar aceitando e até que ponto a gente pode estar dizendo para eles alguma coisa para não aceitar. Por que que a gente fica nesse dilema? Porque nós sabemos que essas crianças, elas precisam de um atendimento especializado fora da escola. E, às vezes, o que dá de entender é que esses pais, eles querem colocar no tempo integral para que a escola se responsabilize por essa criança completamente, né? E aí é um grande desafio para nós, porque nós não temos uma equipe, né, que vá suprir todas as necessidades que essa criança precisa no acompanhamento dela. Nós temos a nossa equipe, né, do AIE na escola, nós temos a professora do AIE, nós temos psicopedagoga, nós temos psicólogo, nós temos assistente social e nós temos todas as nossas coordenações. E nós temos também auxiliares nas salas com várias crianças que necessitam desse apoio. E aí um desafio grande que está sendo para nós, aqui na nossa escola, aqui no Sagrado Coração de Jesus de Belém, essa procura muito grande, né, desses pais pelo tempo integral. Mas a gente sabe, né, tem alguns que já são nossos alunos mesmo da escola no regular, e que esses pais estão solicitando isso. E é uma preocupação muito grande. Não sei qual seria a orientação que vocês poderiam estar dando para nós diante dessa realidade que nós estamos vivenciando agora, né, nesse momento. Bom, outro ponto bastante delicado, porque, assim, o que é que a legislação fala? Que não se pode fazer a recusa da matrícula por ocasião da deficiência. Então, esse aluno vai ser matriculado ali no ensino regular de qualquer maneira. Com relação ao tempo integral, né, que é um serviço extra que vai ser ofertado, o que precisa ser deixado muito claro é que esse serviço extra, ele vai... Quais são as atividades que serão exercidas ali no contraturno. Então, se for identificado que essa criança é extremamente... A deficiência é severa, as limitações são grandes, o que se pode fazer, novamente, é fazer um encaminhamento de dizer, olha, ele precisa de um atendimento especializado e o tempo integral não é clínica multidisciplinar. A escola não é espaço clínico, então isso precisa ser deixado bem claro para que não haja essa confusão e que não haja uma falsa expectativa de que aquela criança, porque vai estar na escola, ela está sendo contemplada ali em todas as suas demandas. Não é para isso que a escola tem o seu papel e sequer o atendimento educacional especializado possui essa função. Até porque ele não é ofertado todos os dias, por exemplo, não é tempo integral. Então, isso pode haver esse esclarecimento, assim, essa indicação de que não haja matrícula porque ele precisa estar em outro espaço. Isso pode ser feito, sim, não tem problema. Acho que respondi. Obrigada, doutora. Mas, assim, no regular, ok, né? Nós sabemos que a gente não pode negar de jeito nenhum, né? E a nossa questão, só mesmo no tempo integral, a gente se preocupa, porque realmente essas crianças, elas demandam, né? Elas já estão conosco no regular e elas já demandam um cuidado redobrado, né? E aí, essa é a nossa preocupação.
né? Porque a gente sabe, a gente conhece as nossas crianças, a gente acompanha também, e a gente sente que essas crianças, elas necessitam realmente disso que a senhora coloca, né, desse atendimento, né, fora da escola, porque a escola não supre toda essa necessidade. E aí a gente fica nessa situação bem delicada de dizer para o pai, fazer com que, sensibilizar o pai, né, que esse aluno ele não tem condições de ficar no tempo integral, porque nós não vamos suprir as necessidades que ele está necessitando, né, no total da educação dele e do desenvolvimento dele, né, em todos os aspectos, né. Mas muito obrigada. De nada. Ok. Próxima é Tâmara Brenda, por favor, você tem a palavra. Olá, bom dia. Vocês conseguem me ouvir? Bom dia, sim, então. Bom dia. Eu sou professora do AEE aqui do Colégio Damas, em Recife, e gostaria de parabenizar. É muito importante essa questão da legislação, e eu tenho uma dúvida justamente com parte dessa legislação. A gente entende que o público-alvo do AEE são com transtorno do espectro autista, a superdotação e as deficiências. E aí a gente tem uma legislação mais recente, que é a de novembro de 2021, que trata sobre o TDAH e outros transtornos de aprendizagem. Então, eu gostaria de saber se existe dentro desse processo legal alguma perspectiva ou algo que indique que esses alunos, sendo observada a necessidade a partir da avaliação da escola, eles entram nesse grupo do AEE, desse público-alvo, e se existe aí alguma legislação em tramitação que possa vir a trazer esses alunos para esse grupo. É isso, obrigada. Obrigada, Câmara. Interessante essa pergunta, porque realmente esses que do TDAH, ou até de outros diagnósticos, né, como a dislexia, assim, realmente ficam nesse meio termo, assim, como eu falei. Eles ainda não entram como público-alvo obrigatório do AEE. Eles são da educação inclusiva, que é, como eu falei, aquele aspecto mais amplo de que podem sim e devem ser feitas adaptações razoáveis. Então, não entra nesse ponto da obrigatoriedade. Porém, se a instituição de ensino tem disponibilidade, tem interesse e acha que pode ser benéfico fazer essa inclusão, não tem problema. Tudo que for feito a mais não é prejudicial. Só que é preciso ter cuidado, porque existem muitos níveis. Então, se você abre para um, tem que abrir para todos. Então, pode ser que entre naquele ponto de se tornar inviável. Mas, se a gente falar em termos da legislação específica, ainda não entra como público-alvo do AEE. No âmbito da obrigatoriedade, né, como eu falei. Muito obrigada. De nada. E próxima é Cássia Lara. Bom dia, eu sou da Rede Filhas de Jesus, nós temos escolas em São Paulo, Minas e no Rio de Janeiro. A minha pergunta, ela complementa um pouquinho essa anterior, porque a dúvida é em relação a esse mesmo público-alvo, né? O pessoal de TDAH, hiperatividade, dislexia. A minha dúvida é com relação ao que seria de fato um laudo, porque nós temos uma unidade que recebeu 16 relatórios exigindo alguma adaptação curricular de uma mesma clínica de psicologia. São a mesma série, a mesma faixa etária. Então, até que ponto a escola é obrigada a entender isso como um laudo e acatar essas cobranças, né, de adaptação? São 16 laudos de uma mesma clínica, isso me chama muito a atenção. Bom, obrigada, Cássia, pela sua colocação, é muito interessante. A gente primeiro precisa fazer a diferenciação entre o laudo e relatórios. O laudo, ele diagnostica, né? É o diagnóstico de determinada condição, de determinada deficiência.
E aí ele vai ser emitido, a gente precisa ver se ele pode ser emitido por um neuro, por um psicólogo, vai depender aí também do que ele está dizendo. Esses encaminhamentos, essas adaptações, como eu falei, a escola pode e deve estar aberta a ouvir os profissionais que acompanham esse aluno, mas também possui a autonomia pedagógica. Então, se você está identificando, enquanto pedagogo, que aquilo ali, essa adaptação que foi solicitada, ela não é razoável, então ela é de procedência duvidosa, a instituição de ensino não está obrigada a acatar, certo? Eles podem ser considerados, mas quem elabora a adaptação é a instituição de ensino. Isso precisa ficar muito claro, porque como eu falei no começo, não sei se você já estava, a gente percebe que essas clínicas, elas estão ali, muitas vezes, atendendo às expectativas das famílias. O que a família quer? É isso? Então tá aqui. Então, precisa ter cuidado para que elas não acabem ultrapassando os seus limites enquanto clínica prestadora de serviço e entrem no fazer da escola, na autonomia da escola. Esses relatórios, eles não podem determinar quais são as adaptações. O que é o laudo? O laudo diz qual é a característica da criança, ponto. As adaptações, quem vai acolher ou não acolher é a instituição. Óbvio que entendendo quais são os seus limites. Se o médico, psicólogo, recomenda essa adaptação, a escola, se possível e se for razoável, deve fazer, claro. Mas a última palavra é sempre da escola. Não sei se respondi. Não, respondeu sim, doutora Letícia. Muito obrigada, viu? Próximo para nós como Labim 05. Está com o microfone desligado aqui. Estão me ouvindo? Sim. Pronto, eu sou a Ana Bruna, sou aqui do CSCJ, do Colégio Sagrado Coração de Jesus de Quixadá. E assim, a minha angústia é sobre também essas questões das adaptações, né? Como a doutora falava, a questão das adaptações razoáveis, que a gente precisa avaliar, né? Porque, assim, tem algumas crianças que a gente observa nitidamente a necessidade de uma adaptação. É uma dificuldade que a gente vê claramente, né? Que precisaria de uma assistência fora da escola, de um acompanhamento. Só que, assim, o processo, muitas vezes, por parte da família para esse acompanhamento, às vezes é lento, né? Até se chegar a uma avaliação concreta, de um direcionamento, porque a gente entende que, tendo laudo, a gente vai ter também o melhor direcionamento de como proceder aqui na instituição. Só que, assim, quando acontece dessa demora tão grande até chegar esse laudo, o que a gente pode fazer? Porque a necessidade do aluno é latente. O ano está passando, ele está sendo prejudicado e esse laudo não chega. Como seria? A gente tem autonomia pedagógica para fazer uma adaptação razoável? Como seria essa adaptação? Sim, como eu falei aqui no começo, a escola não pode exigir o laudo para poder realizar a inclusão daquele aluno. Vou dar um exemplo simples, mas acredito que a sua colocação aí de adaptação razoável deve ser maior do que isso. Mas o aluno, você identificou que aquele aluno, ele precisa de uma prova com a letra maior. É razoável que a escola espere um laudo para fazer a impressão, uma coisa simples, né? Que a escola já percebeu que vai ajudar aquele aluno, porque a gente sabe que 6 meses, 1 ano, na vida de uma criança, de um adolescente, é muito tempo, né? Então, vai prejudicar aquele processo. Então, a instituição de ensino perceber que pode fazer por aquele aluno, a despeito do laudo, faça, porque isso é a educação inclusiva. Ele não vai ser, infelizmente, público-alvo do AE. Porque não tem o diagnóstico livre, não pode ser. Mas o que a escola perceber e puder fazer para aquele aluno, sim, e continuar
naquele trabalho de formiguinha, reforçando com a família, reforçando, que eu até brinco, eles vão fazer nem que seja para se ver livre de vocês, né? Vou lá, vou encaminhar porque eu preciso, porque a escola parar de falar que alguém precisa fazer, alguém precisa dar voz a essa criança, né, que está ali demonstrando a necessidade. Infelizmente, nem todas as famílias têm essa postura colaborativa. Às vezes duvidam dos profissionais, acham que é bobagem, que é assim mesmo, quando era criança era assim, mas ficar fazendo insistentemente. E se chegar naquele ponto que a gente já discutiu, da negligência, ver o caso de acionar algum órgão público, né, se for o caso. Obrigada. Nós temos algumas perguntas também aqui no chat. Eu vi que Kelvia levantou a mão, mas vou ler alguma pergunta que já está aqui há mais tempo, da Rayane Nunes. Como solicitar o plano de desenvolvimento aos professores na realidade do segmento fundamental, anos finais, ensino médio, quando o quadro de docentes é extenso e não são polivalentes? Bom, você estava falando do plano de desenvolvimento dos professores do ensino regular? É isso? Sim. Bom, a gente precisa fazer essa solicitação, né? O quadro extenso, a gente sabe que, principalmente no âmbito do ensino médio, os professores têm muitas turmas e acabam sendo resistentes, sim, mas o que lhe for de sua competência precisa fazer essa insistência e deve fazer, sim, né? De identificar quais foram os desenvolvimentos daquele aluno, fazer a aplicação. Agora, sob a orientação, se for necessário, do profissional do AEE, sem problemas. Ok. Tem um comentário aqui da Cássia Lara. Inclusive, muitos especialistas exigem, entre aspas, passar o dia dentro da escola, o que não permitimos. Os diálogos, sim, mas intervir no pedagógico, não. Tem que ter muito cuidado. A escola, a gente sempre fala, né? A escola deve estar aberta, mas com muito cuidado, porque se deixar, né, os profissionais acabam intervindo de maneira muito incisiva, o que não vai acabar prejudicando a escola, porque ela não está subordinada à emissão desses laudos, de maneira nenhuma. Tem, acho que da Letícia, né? Bom dia, teria algum respaldo legal em relação à quantidade de alunos com deficiência para cada sala de aula? Essa pergunta, ela acontece de maneira recorrente, porque é o seguinte, desde a publicação da LBI, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que não se pode haver a recusa por ocasião da deficiência. O que se extrai dessa norma é que, mesmo havendo já 2 alunos, por exemplo, 3 em sala de aula, eu não posso fazer essa recusa. Alguns conselhos de educação, aqui no Ceará a gente tem, no Piauí falam sobre uma limitação de 2 ou 3 alunos, mas a interpretação é que, desde a publicação da LBI, que não se pode haver essa limitação. Então, se você já possui 2 alunos com diagnóstico em sala de aula e vier um terceiro, havendo vaga regular, deve sim fazer a matrícula. Então, vai ser considerado discriminação. Então, apesar de haver essas normas dos conselhos estaduais, se recomenda que não haja recusa, que não tenha limite, né, dessa publicação, dessa limitação de sala de aula. A gente sabe que, na prática, às vezes, se uma turma já possui um número muito alto de alunos, né, já tem tantos profissionais de apoio, o que se pode fazer é sempre ser claro com as famílias, olha, tudo bem, você quer matricular, mas a realidade da turma é essa, já tem tantos professores, então vê se não é o caso de repente matricular no turno da tarde ou no turno da manhã, para tentar receber aquela família, não fazer a recusa e também ser honesto, né, no processo de inclusão. Acho que isso é sempre muito positivo quando vai receber a criança, mas havendo vaga, tem que matricular. Ok. Então, a Kelvia Maria Gonçalves Viana, por favor, pode perguntar.
Bom dia mais uma vez, obrigada, né? Está sendo muito esclarecedor, né, essa reunião. E eu vou esperar, viu, doutor Helder, um momento para a gente falar sobre os registros, porque, complementando até o que foi falado aí da questão do ensino fundamental, né, séries finais e ensino médio, a gente vê uma certa dificuldade até para ser feito esse registro, onde todos os professores vão ter que estar colocando, né, dentro da sua área, dentro da sua matéria, como é que foi feita as intervenções, as adequações, se houve adaptação, enfim, fica bem complicado mesmo. Então, assim, é um dos pontos que a gente tem como desafio, né, esse registro do atendimento, onde aqui em Russas, né, a gente usa como relatório pedagógico do aluno. Dentro do relatório vai todo o trabalho realizado em cima do PDI. A minha pergunta é com relação... São várias perguntas, mas eu vou começar com essa que é a principal, que é ainda sobre o AEE. A escola tem essa obrigatoriedade de ter o AEE, ou se faz um trabalho já dentro da área da educação inclusiva, não se faz necessário e a gente pode orientar e encaminhar para ser feito extraescolar, em outro AE que não dentro da escola? Essa é a minha primeira pergunta. E com relação ao laudo, eu não sei se houve alguma mudança, mas laudo, quando se fecha diagnóstico, a gente sabe que quem tem que dar é o médico, né? Os outros profissionais, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo, eles emitem pareceres, né, relatórios, né, e parecer dentro do que foi avaliado na sua área para complementar, muitas vezes até na investigação diagnóstica, mas ao final tem que ser dado pelo médico. Ou houve alguma mudança? Obrigada, Kézia. Com relação ao AE, se a escola já faz a inclusão, é obrigatório? De acordo com a legislação, a LDI é obrigatório ofertar esse AE, institucionalizar no projeto político-pedagógico, ofertar no contraturno. Isso tudo é obrigatório já há muitos anos, inclusive, mas as escolas ainda possuem essa dificuldade, ainda estão nesse processo de adaptação, e eu acredito que daqui a uns 5, 10 anos a gente nem vai questionar mais isso. Mas a legislação, ela fala que o poder público deve ofertar o atendimento educacional especializado, e lá nos parágrafos do artigo 28, salvo engano, da LBI, fala que as instituições de ensino privado deverão também se submeter às determinadas regras, e sendo uma delas também o AEE, sim, obrigatório. Com relação ao laudo, assim, isso vai depender muito de qual diagnóstico esteja sendo emitido, né? Via de regra, laudos, eles são emitidos por médicos, mas acredito que algum transtorno como, por exemplo, a dislexia, pode sim ser emitido por um psicólogo. Isso vai depender do que está sendo emitido, mas via de regra, quando a gente fala de laudo, é sempre do médico, sim. Ok. Quem ia falar? E com relação ao relatório pedagógico, alguma sugestão das séries finais e ensino médio? Seria insistir, porque eu acredito que esse processo de acompanhamento mais minucioso para os professores do ensino médio realmente fica um pouco mais complicado, né? Pelo número de alunos, pelo número de turma, mas se tem que ser feito, tem que ser feito. É uma questão de cultura mesmo. Solicitar, o profissional do AE está ali acompanhando, está fazendo sempre também uma conscientização da importância da contribuição dos professores do ensino regular para que haja inclusão plena, com certeza. Ok, eu gostaria de... Alguém quer fazer uma pergunta mais? Acho que a Isabela. Eu gostaria... Cássia. Cássia. Só uma última dúvida, doutora. Quando você fala de encaminhar esses alunos, né, alguns alunos aí pela faixa etária para a educação de jovens, não pode ser entendido como uma exclusão.
em razão da deficiência. A discriminação ela é muito específica. Recusar, obstruir, procrastinar a matrícula do aluno em razão da deficiência. A partir do momento que aquele aluno já atingiu uma faixa etária muito acima para a educação básica, ou para aquela determinada série, a gente já pode fazer um encaminhamento por ocasião da idade. Isso tudo vai depender da fundamentação que é feita no momento desse encaminhamento. Não vai ser considerado, não. Ok, obrigada. Amigos, é só uma... Alguém quer perguntar também? Mais? Doutor Helder, Isabela. eu queria parabenizar o evento e queria só complementar o que eu respondi para a professora irmã Patrícia acerca do laudo. Eu acho que foi isso que gerou a pergunta da Kélvia. E é só acerca do laudo, quando eu falei, o laudo ele pode ser feito sim, pelos professores e a equipe multidisciplinar, não ao laudo médico, realmente é um complemento ao laudo médico, né? Mas em relação ao pedagógico, porque ela perguntou o que poderia fazer para dizer que o aluno não tem condições de ficar durante o período integral, né? Então, só quem é responsável para dizer isso é quem acompanha o aluno na escola. E quem é capaz de fazer isso é a equipe pedagógica que acompanha. O médico, ele vai dar o laudo realmente do aspecto do que a criança tem de deficiência, mas ele não tem condições de falar do aspecto pedagógico, do que acontece dentro da escola, da rotina escolar do aluno. Então, quando eu falei da equipe multidisciplinar, é a única que consegue fazer isso. E, nesse aspecto, esse laudo é soberano. Então, é isso que iria complementar a escola, né, para poder ajudar a escola a dizer, olha, pai, mãe, aqui a gente tem uma equipe que consegue dizer que não dá, infelizmente, ele não está acompanhando, está prejudicando. Era isso, mais nessa questão. E aí eu quis ajudar para a irmã Patrícia, acho que até na resposta da Kélvia também, e ajudar na resposta aí da doutora. Obrigado, Cássio. Muito oportuno a sua participação. Tem alguém mais que quer perguntar? Olá, eu gostaria... Pois não. Bom dia, eu sou da Rede Filha de Jesus, do interior de São Paulo, de Bragança Paulista. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é a relação que os pais têm com a escola, no sentido de, às vezes, pedir e, às vezes, ter até uma insistência de não colocar o seu filho com outro aluno, e, às vezes, esse outro aluno é de inclusão, enfim, tem algum laudo. Isso, a escola tem que atender, não pode atender. Tem alguma lei que nos pauta nesse aspecto? Não tem, a legislação ela não se refere a essa situação de maneira tão específica, mas o aluno ele tá incluído naquela determinada sala, naquele determinado contexto, e ele precisa conviver com as diferenças, sim. Então, esse pedido, por si só, ele é bastante discriminatório, né? Então, que eu entendo que a escola, óbvio, que existem aquelas situações que a gente sabe, por favor, não deixe ele conviver porque ele bate muito, né? Então, essas situações específicas a gente pode evitar, mas, por si só, pela deficiência, a escola não é obrigada a acatar esse pedido, entender sempre que a escola tem autonomia, que é um serviço, como eu falei lá no começo, é um serviço público, né, que é autorizado ao particular, não é uma relação consumerista onde ele vai escolher os professores, os colegas, a sala, tudo, não fica, é um contrato de adesão. Então, a comunidade escolar é essa, e ele precisa se adequar, e é positivo, isso faz parte da construção da cidadania, faz parte da formação do ser humano, conviver com essas diferenças, esse o objetivo da inclusão, ela é benéfica não só para os alunos com deficiência, mas também para quem convive. Então, não é obrigado a aceitar, não, essa solicitação.
de maneira nenhuma. Ok. Obrigada. Só mais uma pergunta. Nós temos aqui alguns formatos, né, de adaptação para alunos que têm laudo, como um TDAH, como um PAC, como outros diagnósticos. Só que, dentro da nossa avaliação pedagógica, o que a gente compreendeu? Nós temos aí um padrão do que é possível atender essas crianças e que pode ajudar, mas, ao mesmo tempo, uma criança que tem TDAH, vamos pôr duas crianças que têm TDAH, uma é diferente da outra e tem níveis diferentes. Então, o que a gente percebe? Talvez não seja para todas que a gente vai aplicar o padrão de adaptação. Para algumas, a gente compreende dentro do diálogo com os professores, que é uma das orientações que eu tento fazer, que é, professor, você acha que na sua disciplina aquele aluno de TDAH precisa de tal adaptação? Ele pode dizer não, ele vai super bem. E olhar desta maneira e fazer desta maneira um pouco mais adaptada, existe algum problema ou não? Existe uma obrigatoriedade de que todos com TDAH, a gente tem que aplicar um certo padrão? Não existe essa obrigatoriedade e é o recomendado na realidade, né? Porque se as características, elas são múltiplas, a educação inclusiva, qual é o objetivo dela? É analisar as potencialidades e as especificidades de cada aluno. Então, dizer que existem alunos que, por exemplo, têm descalculia, né? Então, tem dificuldades nas disciplinas exatas, mas, em compensação, nas humanas, tem um potencial extremo e tem condição. Qual é o objetivo? De maneira plena? Então, a gente não precisa colocar TDAH aqui, caixinhas, né? Onde cada um vai ser adaptado da mesma maneira. Não. Qual é o objetivo? A gente tem um plano de desenvolvimento individual. Ele é individual por uma razão. Então, isso é lógico, é excelente e é recomendável que seja feito dessa maneira. Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada. Nós temos ainda algumas perguntas aqui, mas nos preocupa o adiantamento da hora. Eu queria fazer algumas reflexões. Primeiro, nós tivemos a previsão na sala de 350 pessoas e nós preparamos o ambiente para 500. E, tecnicamente, não sei explicar, se limitou a 110 pessoas. Né? Então, muitas pessoas desejavam participar. Então, o que a gente quer propor como solução? Nós vamos colocar parte da apresentação no YouTube, no canal HNADV, canal do escritório, isso vai ser informado por e-mail, para que a pessoa possa novamente assistir ou, eventualmente, compartilhar com quem não teve oportunidade no seu estabelecimento. A parte relacionada às orientações de como fazer a ficha de atendimento, porque nós, como advogados de instituições de ensino, já vimos muitos problemas exatamente nesse documento importante, que é feito sem o devido cuidado, sem a devida apuração técnica, trazer problemas institucionais. Então, é aquela história, a escola parece ter razão, mas não consegue evidenciar isso, né, tecnicamente. Mas nós entendemos que, se houver interesse nessa discussão jurídica, que ela seja feita reservadamente em bloco, por rede de ensino, para que a gente também possa preservar as particularidades de cada organização dentro do sigilo ético, tá? Então, é importante, se houver interesse, eu vou colocar aqui no chat os e-mails nossos, tanto da Letícia, @hnadv.com.br, que pode ser feito contato com ela para agilizar esse agendamento, caso haja interesse, ou controladoria@hnadv.com.br também, que poderá ser feito esse apontamento, ok? Eu vou, agora, sem muitas delongas, passar a palavra para a nossa cerimonialista Dayana, e desde já o escritório agradece pela participação e viu o interesse de muita gente por um tema tão importante, e nós pretendemos contribuir sempre com as temáticas jurídicas de interesse na educação. Ano que vem, nós voltaremos com outros temas e todos serão comunicados. Dayana, por favor. Aproveitando a palavra do Dr. Helder, né, ainda temos 2 informes a apresentar. Né? A gente quer informar também que os participantes do painel vão receber um breve pedido de avaliação via e-mail. Então, é muito importante que vocês possam responder rapidamente a essa enquete, para que a gente possa aperfeiçoar, né, as nossas práticas nos próximos painéis.
né? E o segundo informe é que esse evento vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? E qualquer dúvida vocês podem estar reiterando pelo Instagram também. Vou deixar aqui no chat, né? Alguém pediu aqui para eu colocar os e-mails que o Dr. Helder falou, e eu vou deixar os 2 e-mails no Instagram e YouTube, né? Agradecemos também o apoio da Regijum, Associação Internacional de Escritórios de Advocacia Empresarial, e da QEDU, que é uma plataforma de crescimento escolar, né, como também o nosso associado, Monela Advogados, que estão presentes aqui conosco. Agradecemos igualmente pela participação de todos no evento e encerramos os nossos trabalhos de hoje, né? Fiquem atentos nos nossos próximos eventos e aos comunicados que passaremos posteriormente. Obrigada. Obrigado a todos, tenham um excelente dia e um ótimo final de semana. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigada, Letícia, um abraço. Obrigada, gratidão pelo momento, foi maravilhoso. Obrigada, foi ótimo. Obrigado, foi maravilhoso.